Olá, meus queridos irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho Diário. E neste domingo, dia 12 de setembro, 24º domingo do Tempo Comum, hoje partilharemos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A dupla pergunta força os discípulos a fazer uma revisão de tudo quanto Jesus ensinou e realizou no meio do povo. Era tentador aceitar o Messias glorioso, em termos religiosos e patrióticos. O povo e os próprios discípulos aguardavam o momento em que o reino se manifestaria. O sofrimento e a morte eram impensáveis. Pedro representa os 2 modos de pensar. A divindade de Jesus é inspirada pelo alto, mas o modo humano de pensar se impõe. E Pedro, chamado de bem-aventurado, recebe o pouco ambicionado título de Satanás. A virtude é pensar e viver a maneira de Deus. O pecado é tentar impor o próprio modo de pensar. A cruz aparecia como uma loucura, mas por ela podemos chegar à ressurreição. Perder a vida é ganhar. Tenham todos um ótimo domingo, fiquem com Deus e até a próxima.